Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, entramos na penúltima semana do ano litúrgico. Estamos quase terminando. O próximo domingo celebraremos a grande solenidade de Cristo Rei, encerrando assim o ano litúrgico da Igreja. E nessa penúltima semana, continuamos com Jesus caminhando no Evangelho de Lucas, desde o capítulo 9, que Lucas vai narrando a trajetória de Jesus subindo para Jerusalém. São os diversos ensinos de Jesus. E hoje, o capítulo 18, a partir do versículo 35, nós encontramos a narrativa de Jesus, segundo Lucas, entrando na cidade de Jericó. Este mesmo evangelho, em Mateus e Marcos, eles narram que Jesus está saindo de Jericó. No evangelho de Lucas, Jesus está entrando. Jesus está passando pela cidade de Jericó. A cidade de Jericó é a cidade mais antiga da humanidade, do mundo. Uma cidade que fica em um buraco. Só para vocês terem uma ideia, Jericó está a mais de 1000 metros abaixo do nível do mar. Você vê o tamanho da profundidade desta cidade em relação a Jerusalém. Jesus está subindo para Jerusalém. Ir para Jerusalém sempre é um caminho de subida. Jesus está indo para Jerusalém para entregar sua vida por nós. E o Evangelho narra que, entrando em Jerusalém, havia ali um cego. É o chamado cego de Jericó. E as pessoas anunciam para o cego que Jesus está passando. No Evangelho de Marcos e de Mateus, o verbo é dizer. Eles falam para o cego que Jesus está passando. No Evangelho de Lucas, o verbo é anunciar. Jesus é objeto de anúncio. Ele vai ser anunciado. Precisamos anunciar o Jesus às pessoas que estão cegas, às pessoas que não conhecem Jesus, mas que já ouviram falar. Jesus está passando. E o Evangelho diz que ao ouvir dizer que Jesus estava passando, o cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas as pessoas tentam calar a sua boca. Manda que ele se cale. Quanto mais, diante dessa gozação em cima dele, dos gritos dele, ele grita mais forte. É quando Jesus volta. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: o que queres que eu faça a ti? Essa pergunta do cego de Jericó me faz lembrar as perguntas da Zézia, da Dona Neta, que faz umas perguntas assim meia indecentes, as perguntas meia que a gente sem futuro. Mas o cego, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? A pergunta de Jesus. Ora, o cego ouve dizer, anunciam para ele que Jesus está passando. Jesus pergunta: o que é que você quer que eu faça? Que eu veja de novo, Senhor. Ou seja, aquele cego, ele não é cego de nascença, como os outros que Jesus tinha já curado. Esse cego, ele perdeu a visão. Não, o Evangelho não diz qual o motivo pelo qual ele ficou cego. Mas ao dizer eu quero enxergar de novo, quer dizer que ele já enxergou uma vez. Ele já teve a visão por algum tempo da sua vida. Mas ele perdeu essa visão. E ele diz para Jesus: que eu veja de novo. É isso que nós devemos pedir a Jesus. Esse milagre da cura do cego de Jericó é o último milagre que Jesus vai fazer antes de entregar-se por nós. É o último milagre que os evangelhos narram. E
O Senhor vai responder para o cego: eu quero. Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. Diante da súplica daquele cego, Jesus diz: e eu quero. Volte a enxergar. Jesus quer que a nossa cegueira seja curada, para que nós olhemos para o alto com Ele. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Nós somos curados da nossa cegueira para que, como o cego de Jericó, nós olhemos para o alto. Paremos de olhar para baixo, para nós mesmos, para este mundo. Olhar para o alto, seguir Jesus para Jerusalém, é nós empreendermos um caminho de seguimento ao Senhor. Nós somos curados, amados, principalmente das nossas cegueiras. Porque, no fundo, a cura desse cego, Jesus, quando realiza um milagre, mais do que curar uma doença física, Jesus fala algo para nós. E o que Jesus fala para nós no Evangelho de hoje, na cura do cego, que Ele quer curar a tua cegueira. Nós ainda continuamos cegos em relação à nossa fé. Ainda não vemos o Senhor. Talvez um dia já enxergamos, mas o mundo tirou a nossa visão. E hoje estamos na escuridão do paganismo, na escuridão da incredulidade. Mas o Senhor que passa, o Senhor quer entrar na nossa vida para nos curar. Curar aquilo que nos impede de ver. Mas a cura do Senhor é para que nós o sigamos. Depois de um ano de caminhada, nós podemos hoje, diante de tudo que nós experimentamos, pedir ao Senhor que nos cure. A pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Jesus continua a perguntar para mim e para você. E nós podemos responder. Porque no Evangelho de sábado, Jesus, e aqui esse Evangelho de hoje é continuidade, Jesus ensinando que é preciso orar sempre, sem nunca desistir. Lembre do Evangelho de sábado passado, quando Jesus conta a parábola da viúva e do juiz iníquo. E o Evangelho Lucas começa dizendo, para ensinar-nos que é preciso orar sempre e nunca desistir, Jesus conta a parábola. E o Evangelho de sábado termina dizendo que é preciso nós aprendermos a pedir, acima de tudo, a salvação. O Evangelho de hoje diz: Jesus, a tua fé te salvou. A nossa fé, meus irmãos, é para nos salvar. Depois de um ano de caminhada, iluminados pela palavra de Deus que fomos durante todo este ano, finalizando este ano, mais um ano da graça do Senhor, nós precisamos fazer com que esta palavra de Deus, ela possa tirar a cegueira da nossa fé. A cegueira da nossa fé que não permite que nós vejamos Deus presente. Quantas vezes neste ano nós não vimos Deus? Nesta pandemia que nós estamos vivendo, nós não vimos Deus presente. Enquanto as pessoas que nós perdemos, nós não enxergamos ao Senhor, sentimos a sua ausência. Nós precisamos ser curados da nossa cegueira para que vejamos o Cristo e sigamos com Ele. Sigamos para o alto. Deixemos de olhar o que está em volta nossa e aprendamos a olhar para frente e queiramos subir. O cego de Jericó, quando começou a enxergar, no mesmo instante, ele começou a ver Jesus e o seguiu. Seguiu para onde? Para Jerusalém. Nós não podemos ter medo de seguir a Jesus diante das consequências desse seguimento. Por isso, nessa segunda-feira, dessa 33ª semana do tempo comum, escutar o Evangelho da cura do cego de Jericó é nós nos colocarmos no lugar desse cego e respondermos para Jesus. Diante da pergunta: o que queres que eu te faça? Nós possamos dizer: que eu enxergue novamente,
Eu que já enxerguei, eu que já vi, já dei glórias a Deus, deixei-me cegar pelo mundo, me tornei áspero na fé, infecundo, a minha fé se tornou infecunda, incapaz de me levar para a frente, me deixou atrofiado. Eu quero te seguir, Senhor, mas antes, permita que eu enxergue, eu quero enxergar de novo. Cura, Senhor, a minha cegueira espiritual, a minha cegueira de fé, e ajuda-me, Senhor, para que eu tenha coragem de olhar para a frente e te seguir para Jerusalém celeste, resplandecente da tua glória. É para lá que eu devo ir, que eu quero ir. Ajuda-me, Senhor. Por isso, eis-me aqui e cura toda e qualquer cegueira que possa me impedir de ver. Eu quero voltar a ver novamente. É essa a nossa oração nessa segunda-feira, pedindo a graça do Senhor, de uma fé límpida, clara, no mistério do Cristo, que nos encoraje a segui-lo sem medo das consequências do seguimento. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.